Placa de vídeo. Olha só, se você tá pensando em montar ou atualizar o seu PC agora em 2026 e chegou na parte mais importante, que é escolher a placa de vídeo, presta muita atenção porque esse vídeo aqui foi feito exatamente pra você. É sério, tem muita gente jogando dinheiro no lixo comprando placa de vídeo errada. Seja pagando caro demais numa placa de vídeo que não entrega o que promete, ou então comprando uma barata demais que não consegue rodar os jogos que a pessoa quer. Por isso, eu vou te mostrar agora, direto a ponto e sem nenhuma enrolação, quais que são as melhores placas de vídeo que mais vale a pena comprar hoje em dia em cada faixa de preço, desde a mais baratinha até a mais top de linha. O link de cada uma delas pelo menor preço que eu encontrei eu vou deixar aqui na descrição, e é isso aí, bora lá. Começando pela mais baratinha, a RX 580 de 8 GB é simplesmente a melhor opção para quem quer gastar o mínimo possível e ainda assim ter uma placa de vídeo que realmente é boa e roda praticamente tudo. Simplesmente na faixa dos R$600, que é o preço aproximado dela, não existe absolutamente nenhuma placa de vídeo concorrente que chega perto dela em potência. É sério, ela é mais potente que a GTX 1050, a GTX 1060, a GTX 1650 e também mais potente que a RX 550, que são placas de vídeo mais baratas que o pessoal geralmente compra nessa faixa de preço abaixo dos R$1.000. A RX 580 de 8 GB dá conta da maioria dos jogos atualmente tranquilamente, com uma boa média de FPS inclusive, e ainda por cima tem suporte ao FSR, que é uma tecnologia da AMD que dá uma melhorada no desempenho dela. Inclusive, cara, eu mesmo já usei a RX 580 no meu setup por mais ou menos uns 2 anos. Então tudo que eu falar aqui é por experiência própria, eu sei do que eu tô falando. Olha só, por exemplo, esses testes aqui que foram feitos com ela, olha só como que ela se sai em jogos. Ela roda, por exemplo, Red Dead Redemption 2 liso, sem travar em nenhum momento, mesmo na hora da ação, onde geralmente cai o FPS, e roda até Assassin's Creed Shadows também, que é um dos jogos mais pesados hoje em dia, de boa, sem travar. Só que, tipo assim, em alguns jogos mais pesados você vai precisar abaixar os gráficos, mas rodar o jogo ela roda. Praticamente qualquer jogo dá pra se divertir jogando com a RX 580. Então, se o que você tá procurando é uma placa de vídeo barata, na faixa dos R$600 a R$800 aproximadamente, só pra se divertir sem gastar muito dinheiro, sem sombra de dúvidas, a RX 580 é a melhor opção custo-benefício hoje em dia. Agora, subindo um pouco a faixa de preço, existe também a RX 6600 e ela também é uma das opções mais interessantes. Ela entrega um salto de potência, cara, bem considerável se comparado com a RX 580 que eu acabei de mostrar no vídeo. A RX 6600 já vem com 8 GB de VRAM, é focada para rodar jogos em Full HD com uma alta taxa de FPS, é nessa resolução que ela geralmente entrega uma excelente potência e desempenho, e ela consegue até rodar alguns jogos em 1440p também, o famoso 2K, apesar de não ser o foco dela. O preço médio dela fica em torno de R$1.300 aproximadamente. Tudo isso, é claro, dependendo da marca, e nessa faixa de preço simplesmente não tem placa de vídeo melhor do que ela. Olha aqui, por exemplo, como que ela se sai em um teste de benchmark. A diferença dela em relação à RX 580 é gigantesca. A RX 6600 já roda Red Dead Redemption 2, por exemplo, com os gráficos tudo no Ultra em Full HD, enquanto a RX 580 que eu falei antes rodava com os gráficos no médio. A RX 6600 também roda GTA V com os gráficos tudo no talo também, acima de 100 FPS, bem estável. E até Elden Ring, cara, também roda com tudo no talo e acima de 60 FPS. Basicamente, a RX 6600 é uma placa de vídeo que já roda a maioria dos jogos atuais com os gráficos tudo no alto e sem nenhum tipo de lag. Resumidamente, ela é uma boa porta de entrada para quem quer uma placa de vídeo nova com um bom desempenho. Se você quer montar um PC gamer custo-benefício, com certeza vale muito a pena. Porém, se você já puder investir um pouco mais, ali na faixa dos R$1.600 a R$1.800, aí, meu amigo, nessa faixa de preço existe um monstro chamado RX 7600. Ela consegue ser melhor ainda. E falando nela, a RX 7600 é de longe uma das placas de vídeos mais vendidas hoje em dia, e o motivo disso é bem simples. O custo-benefício dela é absurdo. Ela já tem uma arquitetura mais nova que a RX 6600, que eu mostrei antes no vídeo, e é cerca de 25% a 30% mais potente que a placa anterior. Sem falar também que ela tem uma melhor compatibilidade com as tecnologias como FSR 3, que melhora a quantidade de FPS e deixa o jogo mais fluido. E assim, pela diferença de preço em relação à RX 6600 que eu mostrei antes, o ganho do desempenho que ela entrega é grande demais para ignorar, cara. Vale muito mais a pena, se você puder, fazer esse investimento um pouco maior e comprar essa placa de vídeo aqui, a RX 7600. Agora vamos dar uma olhada na gameplay de benchmark com a RX 7600, olha só. No caso do Forza Horizon 5, por exemplo, que é um dos jogos mais pesados hoje em dia, ela já roda com os gráficos tudo no Ultra acima de 100 FPS e de forma bem estável, isso é incrível. Outro jogaço extremamente pesado que ela também roda liso é o Ghost of Tsushima, que também roda com os gráficos tudo no talo acima de 70 FPS, e no caso do Red Dead Redemption 2, ela roda tudo no talo também acima de 60 FPS, com uma estabilidade muito boa sem deixar o FPS cair em nenhum momento. Enfim, a RX 7600 roda praticamente qualquer jogo que você quiser sem nenhum problema. É claro que em alguns jogos mais pesados você vai ter que abaixar os gráficos, mas tancar o jogo ela tanca, então pode comprar sem medo que você vai conseguir rodar praticamente qualquer coisa que você quiser. Agora, chegando na faixa dos R$2.000, o melhor custo-benefício que existe hoje em dia nessa faixa de preço sem discussão é a ARC B580.
Ela é simplesmente uma das placas mais interessantes do mercado hoje em dia e você já vai entender o motivo, olha só. A Intel colocou nela 12 GB de VRAM, que é muito relevante porque os jogos modernos estão exigindo cada vez mais VRAM para rodar com mais qualidade. A potência gráfica dela é bem superior às placas anteriores e em teste de benchmark ela supera a RX 7600 XT de 16 GB e também supera a RTX 4060, que são placas de vídeo de preço parecido com ela. Ou seja, se você tá com R$2.000 para investir em uma placa de vídeo, cara, com certeza vale muito a pena você ficar de olho nessa placa de vídeo aqui. Olha só, por exemplo, essas gameplays de benchmark com ela. A ARC B580 já roda a maioria dos jogos em 1440p, ou seja, na resolução 2K, tudo com uma quantidade muito boa de FPS. Ela roda, por exemplo, Fortnite acima de 100 FPS liso, sem travar. Roda também The Witcher 3, que é um dos meus jogos favoritos. Ela tanca de boaça com os gráficos tudo no máximo. E Resident Evil 4 Remake, cara, que é um dos melhores jogos de todos os tempos, ela roda com mais de 120 FPS com os gráficos tudo no talo. E isso em resolução 2K 1440p, tá? Isso é insano. O único ponto negativo dela é que, infelizmente, a disponibilidade para comprar é péssima no mercado, infelizmente. Ela simplesmente subiu dos estoques, cara, e onde tem o pessoal tá cobrando um preço muito abusivo. Mas eu tenho a solução. Eu já pesquisei bastante para encontrar ela pelo preço mais barato possível e por isso eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, cara, o link onde você encontra essa placa e também todas as placas que eu recomendar aqui no vídeo, tudo pelo preço mais barato que eu consegui encontrar. Então depois confere lá para você economizar, né? Enfim, subindo de novo a faixa de preço, agora chegando nas placas de vídeo mais intermediárias e mais robustas. Se você puder investir na faixa dos R$2.100 a R$2.300 em uma placa de vídeo, a opção que mais vale a pena, sem sombra de dúvidas, é a RX 9060 XT de 8 GB. E assim, nessa faixa de preço, cara, o que o pessoal geralmente faz? Todo mundo segue a modinha e compra lá uma RTX 5060, sendo que a RX 9060 XT de 8 GB é muito mais potente e custa literalmente a mesma coisa. E cara, essa RX 9060 XT de 8 GB que eu tô recomendando, consegue bater de frente até com a RTX 5060 Ti, que custa muito mais caro. Tudo isso sem falar também que ela já tem FSR atualizado, entregando performance ainda melhor na melhora de FPS, e até com Ray Tracing ela também é compatível e se sai muito bem usando Ray Tracing em jogos. Olha, por exemplo, esse teste de benchmark feito com a RX 9060 XT de 8 GB. A diferença em relação à placa anterior é gigantesca. God of War Ragnarok, por exemplo, já roda no talo com o dobro de FPS de forma bem estável até na hora da ação. Resident Evil 4 Remake também é outro jogo que roda com tudo no máximo acima de 130 FPS sem travar, nem na hora da trocação com as plagas ali, que é geralmente onde o FPS cai. A placa também mantém tudo estável. E no caso então do Fortnite e esses outros jogos online do tipo, a placa já tanca com tudo no épico lá com seus 150 FPS. Dá até para você jogar, por exemplo, competitivamente, profissionalmente com essa placa de vídeo e muita gente usa ela para isso. Agora, se você puder investir um pouco mais e pegar a versão de 16 GB da RX 9060 XT, meu amigo, a diferença é tão grande que vale muito a pena. É sério, ela basicamente tem o mesmo chip gráfico da versão de 8 GB, porém com o dobro de VRAM, e isso faz uma diferença absurda. A versão com 16 GB já mantém um FPS médio mais elevado e muito mais estável que a versão de 8 GB. E também é muito mais eficiente em resoluções mais elevadas, dá para você jogar a maioria dos jogos atuais em 4K, enquanto a outra versão era mais recomendada para 1440p, ou seja, só 2K. E em testes comparativos, a versão de 16 GB, cara, tem uma performance muito semelhante à RTX 5060 Ti, uma placa de vídeo que é R$1.000 mais cara que ela. Hoje em dia, cara, dá para você comprar a RX 9060 XT, isso na versão de 16 GB ali na faixa dos R$2.700 a R$3.000 aproximadamente, variando nessa faixa de preço. E é aquilo, né? Ela é simplesmente o melhor custo-benefício dessa faixa de preço hoje em dia, não tem nem comparação. Aqui na tela eu tô passando um teste de benchmark pra gente analisar. A evolução dessa versão de 16 GB em relação à versão anterior de 8 GB é bem perceptível. Praticamente todo jogo que você testar, ela já bate ali uma média de 10 a 50 FPS a mais, dependendo do jogo ela mantém até muito mais FPS de forma bem estável, sem falar que a maioria dos jogos ela roda também em 4K. Se você joga jogo competitivo de forma séria e o que você quer é estabilidade de FPS, essa aqui vale muito a pena e é uma excelente escolha. E agora chegando na melhor da lista, olha só, a RX 9070 XT é simplesmente a melhor placa de vídeo custo-benefício para quem quer jogar qualquer jogo que existe em 4K. Ela supera a RTX 5070, que é uma placa de vídeo mais modinha da atualidade. A RX 9070 XT supera ela em desempenho, custando bem mais barato, e enquanto a RTX 5070 custa ali mais de R$5.000, a RX 9070 XT já custa na faixa dos R$4.500 aproximadamente, ou até menos em algumas promoções. Enfim, o interessante, cara, é que ela já é compatível com FSR4, que é uma tecnologia de upscale mais recente, mais avançada da AMD. E olha só, por exemplo, um teste rápido de benchmark feito com ela. Presta muita atenção porque isso aqui é simplesmente absurdo. Primeiro que ela roda qualquer jogo que existe em 4K sem travar. Roda, por exemplo, Cyberpunk 2077, que é extremamente pesado. Ela já roda com tudo no talo em 4K acima de 100 FPS. Roda também Red Dead Redemption 2 em 4K acima de 140 FPS, o que é completamente fora da curva. É até absurdo falar um negócio dele, mas
ela tanca. E CS2, para quem joga competitivo com gráficos no low, ela roda acima de 200 FPS em resolução 4K. É literalmente a melhor placa de vídeo por rodar tudo em 4K. Tudo isso com uma quantidade altíssima de FPS. Agora é o seguinte, presta muita atenção aqui, olha só. Pra te ajudar a economizar, eu já garimpei a internet inteira e por isso, cara, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link onde você encontra cada uma das placas de vídeo que eu mostrei aqui no vídeo pelo menor preço que eu consegui encontrar. Se você tiver qualquer dúvida, pode comentar porque eu vou te ajudar. E é isso aí, um forte abraço e até a próxima.